Esse documento da aeronáutica, divulgado pelo jornal O Globo, é importante para o passado e para o presente também. Aqui, a aeronáutica informa que Fernando Santa Cruz foi preso e depois considerado desaparecido. Mais tarde, a Comissão Nacional da Verdade descobriu que os militares incineraram o corpo de Fernando em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Esse foi o desaparecimento. Esses são os fatos documentados, oficiais, sobre Fernando Santa Cruz. Fernando foi esse homem que militou contra a ditadura até a morte. Ao desaparecer, ele deixou no mundo um filho de apenas 2 anos, chamado Felipe. Felipe cresceu, virou advogado, passou a presidir a Ordem dos Advogados. Felipe se tornou presidente da OAB no mesmo mês em que Jair Bolsonaro se tornou presidente da República. Sim, com muito orgulho, sou o primeiro filho de um desaparecido político a dirigir essa gigantesca entidade. Sob Felipe, a OAB passou a identificar a proliferação de notícias falsas e teorias conspiratórias como uma ameaça à Constituição, à democracia. A OAB se posicionou e passou a agir contra a desinformação. Acho que muitas vezes os brasileiros não compreendem qual é a verdadeira batalha que se está travando. Eu acho que é a batalha da defesa das instituições, é a batalha da defesa da nossa democracia, é a batalha da defesa da nossa soberania. Muitos países do mundo estão tratando desse tema como um tema fundamental a um projeto de nação, um tema fundamental ao entendimento do que é um país, né? Para que não sejamos colonizados por uma forma de comunicação absolutamente à margem de qualquer controle da lei e da justiça e que promova uma desestruturação do que nós, com muito trabalho, construímos institucionalmente nesse país. Obviamente, esse posicionamento colocaria Felipe em rota de colisão com o presidente da República. Foi o que ocorreu mais recentemente quando a Ordem dos Advogados saiu em defesa da liberdade de imprensa. Esse é o posicionamento, esse é o fato que realmente importa, embora o presidente critique a OAB pelo seu posicionamento no caso Adélio Bispo. E quando o presidente reagiu, ele escolheu atacar o presidente da Ordem usando a memória do pai, morto na ditadura. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Okay? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. Nesse momento, ninguém sabia o que Bolsonaro tinha a dizer sobre a morte de Fernando. Mas isso era quase irrelevante perto da crueldade da declaração. E foi assim que Bolsonaro conseguiu o impensável. Ele foi criticado até mesmo nos microfones da Jovem Pan, uma emissora que geralmente se mostra entusiasmada com o governo dele. Eu quero ver quem é o vagabundo, o cretino, que vai passar pano por uma fala asquerosa como essa. Porque quem é o indecente que vai relativizar uma fala de valor absoluto como essa? O suprassumo da imoralidade. É preciso chamar o princípio da moralidade. Nós temos novamente o presidente da República, desde o alto desse lugar, eleito democraticamente, fazendo mais uma vez o papel de ditador. Ao longo do dia, a declaração repercutiu mal. A tentativa de Bolsonaro de consertar as coisas foi isso aqui. Ele aparece cortando o cabelo e inicia uma transmissão ao vivo. Tá valendo? Ok? Pessoal, alguns assuntos aí. Ele começa a falar sobre os impostos que incidem sobre os videogames. A molecada reclama do alto preço aí dos jogos eletrônicos. Eu procurei a receita. E só depois de alguns minutos de conversa sobre games e carga tributária, aí sim o presidente volta a falar de Fernando Santa Cruz.
Dessa vez, ele finalmente diz o que sabe, ou o que acha que sabe, ou talvez o que finge que sabe, sobre a morte de Fernando. A questão do pai do presidente da OAB de São Paulo, né? Estão me criticando, se eu sei, tem que falar o que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a AP, a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil, tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu obtive as informações? Porque eu conversei na época, horas boas, tá? Conversava com muita gente, estive na fronteira, tá? Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio, porque qual é a tendência? Se ele sabe, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu, não foram os militares que mataram não, tá? A versão dele contraria o documento que a gente viu no início. A versão dele contraria todos os fatos oficiais. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Thalita. Tudo bem? Porta-voz, o presidente hoje disse que poderia contar ao presidente da OAB como que o pai dele, Fernando Santa Cruz, desapareceu na época da ditadura. Uma primeira pergunta é se o presidente vai esclarecer isso, e se ele sabia por que isso não foi esclarecido, já que é uma busca da família há bastante tempo. Ele também disse que a esquerda seria responsável pelo desaparecimento, mas isso contradiz informações públicas da Comissão da Verdade que apontam como um desaparecimento após prisão pelo Estado brasileiro. Obrigada. Eu que agradeço. O presidente, sobre este assunto, já se expressou na saída do Palácio do Alvorada hoje pela manhã, incluindo a presença dos senhores jornalistas, e posteriormente a complementou em uma live em rede social hoje à tarde. O presidente do Brasil trouxe para dentro da discussão política um deboche contra a morte do pai de alguém. E ele ainda fez isso contando uma versão tão alternativa quanto desrespeitosa a respeito dessa morte. Essa versão é claramente mentirosa. Ninguém precisa ser de esquerda para reconhecer isso. Basta ser decente e humano. Em outro gesto asqueroso, cortando o cabelo, com desdém, o presidente veio dizer aquilo que os reacionários sempre dizem. Eventualmente, com razão, porque nós sabemos que na história dos grupos terroristas houve justiçamento, morte entre si. Mas esse é sempre o argumento para se eximir. Dizer agora para se defender, para não ter que responder ao Supremo, para dizer que sabe que o pai de Santa Cruz, presidente da OAB, não foi morto pelos militares, mas sim pelos próprios membros da Ação Popular. É indecente, é imoral, é desinformação, é mentira. É preciso dizer que o presidente da República mente. O presidente da OAB anunciou que vai pedir ao STF para que interpele Jair Bolsonaro e faça com que ele conte o que sabe e como soube sobre a morte de Fernando Santa Cruz. O presidente da OAB se manifestou em uma carta. O texto é o que segue. Como orgulhoso filho de Fernando Santa Cruz, quero inicialmente agradecer pelas manifestações de solidariedade que estou recebendo em razão das inqualificáveis declarações do presidente Jair Bolsonaro. O mandatário da República deixa patente seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado, demonstrando mais uma vez traços de caráter graves em um governante, a crueldade e a falta de empatia. É de se estranhar tal comportamento em um homem que se diz cristão. Lamentavelmente, temos um presidente que trata a perda de um pai como se fosse um assunto corriqueiro e debocha do assassinato de um homem aos 26 anos. Meu pai era da Juventude Católica de Pernambuco, funcionário público, casado, aluno de direito. Minha avó acaba de falecer aos 105 anos sem saber como o filho foi assassinado. Se o presidente sabe por vivência,
tanto sobre o presente caso, quanto com relação aos de todos os demais desaparecidos, nossas famílias querem saber. A respeito da defesa das prerrogativas da advocacia brasileira, nossa principal missão, asseguro que permaneceremos irredutíveis na garantia do sigilo da comunicação entre advogado e cliente. Garantia que é do cidadão e não do advogado. Vale salientar que, no episódio citado na infeliz coletiva presidencial, apenas o celular de seu representante legal foi protegido, jamais o do autor, sendo essa mais uma notícia falsa a se somar a tantas. O que realmente incomoda Bolsonaro é a defesa que fazemos da advocacia, dos direitos humanos, do meio ambiente, das minorias e de outros temas da cidadania que ele insiste em atacar. Temas que, aliás, sempre estiveram e sempre estarão sob a salvaguarda da Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, afirmo que o que une nossas gerações, a minha e a do meu pai, é o compromisso inarredável com a democracia. E por ela, estamos prontos aos maiores sacrifícios, goste ou não, o presidente. Tentem lembrar desse que hoje é presidente quando ele era deputado. Ninguém tem o direito de ficar surpreso. Esse discurso já estava lá. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Se alguém achou que o ódio seria amenizado pela importância do novo cargo, errou. E errou feio. Quem queria Bolsonaro em nome de um governo conservador, ficou sem. Porque isso não é conservadorismo. Bolsonaro não tá aí para conservar, ele tá aí para destruir. Porque violência não conserva, violência só destrói. E não adianta dizer que são só palavras, que era só discurso. Palavras são ações. Palavras também ferem. Isso que você está vendo aí é o Instagram da loja As Baratas, que tem, entre outras camisetas muito maneiras, a do Meteoro, que estava esgotada, mas agora já tem e tem em todos os tamanhos. Lá você encontra, além da nossa, umas outras estampas bem bacanas. O endereço está aí na tela, você pode ver, mas, claro, só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Vic e do Gus, que nesse mês que está terminando agora, completaram o seu primeiro ano juntos. Parabéns para os dois. A mensagem que segue é da Vic e é pro Gus. Essa foto é uma das minhas favoritas, pois nela fica claro o olhar de admiração espontâneo que eu tenho por você. Esse primeiro ano foi repleto de coisas boas e espero que nos próximos que virão, a cumplicidade e o amor sigam nos acompanhando. Nesse relacionamento tão cheio de paz e liberdade, eu sou muito feliz em te escolher todos os dias como amigo, namorado e principalmente companheiro. Amo muito construir minha vida ao seu lado e amo você. Beijo, gente. Valeu!